Mudando de assunto, o tema agora é segurança pública. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo realizam na manhã de hoje uma operação contra integrantes do PCC, que planejavam matar o promotor Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios Roberto Medina. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 7 cidades do interior paulista. Gaquia atua há mais de 20 anos no combate ao PCC. Felipe, vou te trazer aqui para a nossa conversa e a gente vai chamar também o repórter do Metrópolis em São Paulo, Leonardo Amaro, que vai trazer as nossas informações. Temos os dois na tela, produção? Leonardo, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Mais uma vez, pauta de PCC aqui no nosso programa, PCC dominando as pautas jornalísticas. Conta pra gente essa história, por favor. Oi, Neila, boa tarde para quem está nos assistindo. Isso mesmo, hoje mais uma operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo cumpriu 25 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de planejar matar o promotor Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios da Zona Oeste do estado de São Paulo, o Roberto Medina, né? Eles monitoravam a rotina, o trajeto dessas autoridades, incluindo familiares dessas autoridades, e planejavam aí atentar contra eles. Mais cedo, o promotor Lincoln Gaquia deu uma coletiva de imprensa. Ele disse que esse plano para executá-los, inclusive, é o mesmo que acabou com o assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, o Rui Ferraz Fonte. A gente fez uma cobertura bem extensa desse caso, que ainda está em investigação. Ele foi morto a tiros na cidade de Praia Grande no mês de setembro. E o Gaquia também revelou algumas informações também dessa investigação. Os criminosos, eles chegaram a alugar uma casa de luxo próximo, cerca de 900 metros da casa do promotor, do Lincoln Gaquia, no interior de São Paulo, para monitorar os passos dele e dos policiais que faziam a escolta dele. Essa não é a primeira ameaça que o promotor recebe. Desde 2005, há registros, de planos da facção criminosa para matá-lo, ele que investiga o PCC há 20 anos. Inclusive, numa entrevista recente ao Metrópolis, ele revelou que que cogita pedir asilo, ou seja para a Europa ou para os Estados Unidos, quando se aposentar, devido a essa falta de segurança que ele tem desde quando iniciou a investigação do PCC. Com relação ao coordenador de presídios, o Roberto Medina, a investigação ela começou a partir da apreensão de celulares de 2 integrantes do PCC que foram presos por tráfico de drogas. Eles tiveram o celular apreendido e a polícia fez perícia nesses celulares, encontrou ali arquivos relacionados a atividades do tráfico, fotos de drogas, de dinheiro, de armas, mas também encontraram diversos prints, diversos arquivos de mapas, trajetos, aplicativos inclusive Google Street View, trocando ali com outros interlocutores da facção, mostrando o trajeto que o Roberto Medina fazia de casa ao trabalho. Tem um vídeo que um dos criminosos, ele narra como é que seria o trajeto, ele dá ali pontos de referência, ele fala as placas das ruas, como que deveria seguir ali esse suposto plano. Também não é a primeira ameaça que já foi identificada contra o Roberto Medina. Em 2018, teve um caso que eles apreenderam cartas com esposas de detentos da penitenciária Venceslau II, que é famosa por abrigar integrantes do PCC. Inclusive, recentemente, um dos líderes da facção, o Tuta, foi transferido de Brasília para essa penitenciária. Encontraram cartas ali também que mostravam planos para matar o coordenador de presídios, que ele gerencia ali todas as cadeias da região oeste do estado de São Paulo. São 180 unidades prisionais e a Presidente Venceslau é uma dessas. E, de acordo com o entendimento ali do Ministério Público de São Paulo, todas essas informações levantadas pelos criminosos, essa troca de mensagens, de fotos, de vídeos, de mapas, trajetos, tudo isso configuraria aí uma intenção clara de atentar também contra a vida dessas autoridades. É interessante, essa entrevista que o Gaquia concedeu ao Metrópolis foi a mim, aqui no Contexto Metrópolis, e ele
disse que de fato tem muito medo e que a ideia dele é sim se aposentar, mudar do país, até para que a própria filha dele, ele falou da filha assim com muito carinho, que a filha dele tenha liberdade para viver, porque eles vivem com medo todo santo dia. E parafraseando, Felipe, os carros aí do Senado, talvez essas pessoas, como o Gaquia, eles sim precisariam de um carro para promover mais segurança a eles e não os senadores que não precisam dessa segurança toda. Não, esse é o ponto, Naila. Eu diria mais até, pessoas como o Gaquia, que deixam sua vida de lado, colocam sua família em risco em prol da sociedade, deveria até ter um salário melhor também. Deveria até ter uma bonificação muito maior. Aí sim faz sentido, né, não respeitar o teto constitucional. Porque você fica imaginando, ele vai se aposentar, ele vai fazer o quê? Vai ficar fugindo do PCC. É bom lembrar que o delegado Rui Ferraz, que foi morto, né, em Praia Grande, né, ele foi morto, ele era uma das pessoas que estavam sendo acompanhadas e estavam sendo analisadas pelo PCC desde 2019 e, pasmem, ele não tinha direito à escolta de policiais porque ele era aposentado. Então, o Gaquia, quando se aposentar, o que ele vai fazer? Vai ficar sem a escolta do Estado. Por quê? Porque a lei não permite que ele tenha escolta. Vê se pode. Ele ficou a vida dele toda combatendo o PCC, combatendo o tráfico de drogas, fez com que tuas filhas ficassem tendo uma vida resguardada, né? Porque pode ser morto a qualquer momento pelo PCC como represália pela conduta do Gaquia contra o crime organizado. E ele se aposenta e o Estado vira as costas para ele, né? Então, quando ele fala que ele vai depois se aposentar para os Estados Unidos ou para a Europa, eu fico com vergonha de ser brasileiro. Eu fico com vergonha. Como pode uma pessoa ter a vida ao Brasil no final da sua carreira, ao invés de ter um cargo estratégico, podendo orientar, né, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, né, tendo escolta, tendo respeitabilidade, mas não. Ele não tem escolta do Estado, então ele pega as coisas dele e vai para outro país, né? Olha como a gente trata os profissionais sérios que cuidam da sociedade. Então não dá para a gente aceitar isso mais no Brasil. Que revise a legislação de modo a resguardar essas pessoas, né? Eu não quero que outros delegados ruins morram na mão do PCC. Quando eu li a matéria do Metrópolis, né, eu fiquei assim assustado com o grau de profissionalismo que o PCC tem, né? Claro que isso não deveria me assustar, porque todo mundo sabe que o PCC está enraizado em toda a sociedade, né? Mas eu não perdi ainda a minha capacidade de se indignar, né? Vê se pode. Eles fizeram uma operação de guerra para matar o Medina, coordenador de presídio, e o Gaquia, promotor que mais combate o PCC. Colocaram vários membros do PCC com funções estanques e definidas para perseguir, mapear, monitorar essas pessoas. As pessoas, os integrantes, não sabiam o que um ia fazer, de modo a não saber o plano como um todo. É um plano de guerra, estratégia de guerra. Desde quando, até quando nós vamos permitir que o PCC consiga comandar e pautar a vida da sociedade e a vida do Estado? Não é possível mais. Eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo. Leonardo, tem alguma outra novidade sobre o caso Rui Ferraz? Bom, Nila, a polícia segue com as investigações, né? Recentemente a gente teve outro suspeito preso, né? Alguns ainda estão foragidos, mas a polícia ainda está seguindo o rastro dessa comunicação que foi feita também após, né, a execução do ex-delegado-geral. As investigações ainda prosseguem, a gente está em cima disso. O avanço mais recente que a gente teve foi essa prisão do 8º suspeito, se eu não me engano, né, para demonstrar aí como foi toda uma equipe, né, diversos integrantes ali, assim como a gente vê, né, acontecendo nesse plano para matar o promotor e o diretor de presídios, a gente viu também assim um modus operandi parecido, né, também ali naquele caso a gente cobriu isso com bastante afinco. Eles monitoravam também os passos do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, né? Então eles sabiam qual horário mais ou menos que ele saía da prefeitura de Praia Grande, né? Qual o trajeto que ele seguia,
Então, quando os carros ali se emparelharam, dá para ver, né, toda uma ação coordenada que foi empregada, né, para a execução do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, que também aí possivelmente seria empregada nesse novo plano, né, mais um plano para matar autoridades públicas que combateram a facção criminosa. Bom, eu quero agradecer a participação do Leonardo e lembrando, pessoal, que nós temos essa entrevista do Gaqui aqui no nosso portal, no canal do Metrópolis no YouTube. Então, se você tiver interesse em assistir a nossa entrevista com o Gaquia, ele falou muita coisa. Falou sobre a profissão, sobre a aposentadoria, sobre os medos, sobre família. É só acessar a entrevista aqui no nosso canal. Bom, então já agradeço ao Leonardo e a gente já muda de assunto.